Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Bíblia, Velho Testamento, né, para ser mais específico. Vou fazer um resumo aqui dos livros e de um contexto geral, né, desses livros, o que aconteceu, né, com o povo de Deus, né, da criação até os últimos profetas lá. E qual que é o meu objetivo? Né? Te ajudar para quando você for ler a Bíblia sozinho, né, e pegar algum dos livros, você entender um pouquinho do que aquele profeta estava vivendo, o que estava acontecendo. Né? Eu acredito, para mim, me ajuda muito na compreensão, né, quando eu estou fazendo a minha leitura, saber, né, um pouquinho do contexto daquele personagem, daquela história. Então, vem comigo, eu tenho certeza que esse estudo, que essa reflexão, esse vídeo vai abençoar a sua vida, tá bom? Vamos lá! E aí, pessoal, beleza? Pastor Bruno aqui para mais um vídeo. Você está no Engrenagens do Reino. Antes de começar o vídeo, né, eu queria te pedir, você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Nós temos 2 vídeos, tá? Eram 3 vídeos, a gente diminuiu para 2, pra gente fazer com um pouquinho mais de cuidado esses vídeos. Então a gente vai fazer agora 2 vídeos por semana, eu e a minha esposa, uma semana com ela, uma semana sem ela, a gente tá vendo ainda. Mas serão 2 vídeos para abençoar a sua vida, tá? Testemunhos, reflexões aí, revelações da palavra de Deus que eu tenho certeza que vão edificar a sua vida, tá? Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o sininho ativado, já dá seu joinha, tá? Não sei se até o final do vídeo de repente você esquece, já dá seu joinha e vamos seguir pro vídeo então. Hoje eu queria fazer esse resumão aí da Bíblia. Eu gosto muito de resumo, né? Ajuda a gente, né? Não substitui a leitura da Bíblia, mas é mais para te ajudar mesmo. Inclusive eu nem sei quanto tempo vai demorar esse vídeo aqui, a gente vai ver aí conforme for desenrolando. Mas eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá? Do mesmo jeito que foi para mim também, quando eu parei para tentar olhar a história como um todo do povo de Deus. Então vamos lá. Essa história começa lá em Gênesis, né? A gente vai ter lá a criação, os primeiros homens, né, que caminharam sobre a terra. Aí começam a surgir as primeiras cidades e tal. E surgem os patriarcas, né? Surge lá Abraão, aquele chamado, né, para ser aquele dele que viria todo o povo de Deus. A gente vai ter a história dos patriarcas contada com detalhes. E dali a gente vai seguir até as 12 tribos, né, e José vão lá morar no Egito, e aí acaba Gênesis. E aí, Êxodo, né, a gente vai ter a história do Êxodo. Aí aqueles filhos de Israel, né, os 12 filhos de Jacó, tiveram muitos filhos no Egito, e a gente vai ver que lá no Êxodo viraram escravos, né? E a gente vai ter a história deles fugindo pelo deserto, no deserto Deus dando as leis e tal, dando todo aquele direcionamento. Lá surge a religião, né, dos judeus, né, no deserto, que essa religião nasce, né? E a gente vai ter a criação dessas leis, da arca e tal. E aí eles chegam até a Terra Prometida, né? Nesses primeiros 5 livros. Aí é basicamente isso. A gente vai ter, depois disso, a conquista de Israel, né? Josué vai conquistar as terras. E ele não vai conseguir conquistar tudo, mas ele vai conquistar uma boa parte. A gente vai ver que, lá na história de Davi, né, tem sempre gente brigando. Inclusive, até os dias de hoje, eles estão brigando, né, por aquele território. Mas a gente vai ver que Josué derrota praticamente todos os povos lá, eles conseguem, né, se estabelecer naquela nação. E aí, depois de Josué, a gente vai ter a história dos juízes. E aí, assim, por exemplo, né, essa é uma coisa interessante, pelo menos eu acho interessante. No tempo dos juízes, que a gente vai ter a história da Ruth, o livro da Ruth. E assim, a gente vai ver a Ruth lá, né, a sogra dela, Noemi, né, a sogra dela, Noemi, não sei se é filha ou neta da mulher, eu acredito que é filha, da mulher que ajudou o pessoal de Josué lá a invadir Jericó. Então, escondeu eles e tal, né, a prostituta Raabe. Então, assim, parece que é tão distante pensar que, nossa, na época dos juízes, mas foi um período de tempo super curto, né? 2 gerações.
Então assim, a gente vai ter os juízes, que vai ser uma bagunça, né? E aí depois do juiz, o último juiz foi o profeta Samuel. E a gente tem o livro, 1º e 2 Samuel, que vai contar a história de Samuel. Que de todos os juízes foi o juiz que se preocupou com o sucessor. E a gente vai ter lá, ele unge um rei, não dá certo, ele unge outro rei. E aí esse rei sim é segundo o coração de Deus. Bom, a gente vai ter então, depois do livro dos juízes, né, os 3 reis, né, Saul, Davi e Salomão. Né? E junto com esses 3 reis aí, né, Salomão, a gente vai ter o pacote dos livros poéticos, né, de Cantares, Eclesiastes e Provérbios. E depois disso a gente vai ter o reino sendo dividido, reino do norte, reino do sul. E aí já começa a ficar confuso, porque aí a gente vai começar a ler os livros dos profetas, né? Inclusive reis também. Em reis a gente vai ter a história de alguns profetas, né? Elias e Eliseu, a gente não tem livros deles, eles estão lá nos livros de reis. E a gente não sabe, mas para qual nação que ele está falando, né? Por que ele está falando tão bravo, né? O que está acontecendo? E aí é legal a gente ter uma clareza, né? Então, peraí, qual profeta falou para quem, né? Por exemplo, Elias e Eliseu, eles falaram para o reino do norte, para o reino da Samaria, né? Que era o reino que estava mais errado. Não foi o reinado de Davi, ficou com o sul, a descendência de Davi. A descendência do norte foi a Samaria, que ficou lá com os reis. O copeiro matava o rei para assumir o trono. Teve rei que reinou por um mês, sei lá, e já morreu. Então assim, lá foi mais bagunçado, né? Jonas foi um profeta também do reino do norte. Oséias também. Então assim, a gente vai ter lá e a história deles, né, do reino do norte, vai sendo contada nos livros de reis, crônicas lá, troca dos reis. A gente vai ver um pouco nesses profetas. E a gente vai ter até o exílio da Assíria. Depois disso meio que acaba a história do reino do norte. E o reino do sul, que foi... o reino do norte foi uma ramificação, né? Mas a linhagem de Davi seguiu pelo reino do sul. E a gente vai ter lá Isaías, Miqueias, Jeremias, Obadias, né? Esses profetas falaram, né? Pregaram, viveram, né? No reinado, né? Da descendência de Davi. Depois disso a gente vai ter o exílio, né? Que eles também tiveram o exílio. Não foi o exílio da Síria, foi da Babilônia, né? E aí a Babilônia cai. E inclusive é meio confuso a gente ver lá Daniel tá lá e Daniel tá lá com Nabucodonosor, reinado da Babilônia. De repente ele tá falando, aí já não tem mais, tem o Dário do Império Persa, Ciro Fenício lá, sei lá, mas você vai ficar mas não era Babilônia? E assim, caiu o Império da Babilônia, e aí eles eram escravos de um, viraram escravos do outro, né? E aí assim, o que é importante, né? A gente vai ver lá, Ezequiel, Daniel, Lamentações de Jeremias, né? A Bíblia tem um livro de lamentações. Por quê? Porque ficou tudo destruído lá, né? Nesse tempo de exílio, né? E a gente vai ter os livros que falam do recomeço, né? Desse tempo de recomeço, né? Que a gente vai ver lá Esther, né? Esther parece muito distante, mas Esther, se eu não me engano, o filho de Esther, né? Foi o rei que Neemias era copeiro. Então assim, você percebe como que as coisas se relacionam? Neemias e Esdras, né, que vão estar lá fazendo a restauração, o profeta Malaquias, que vai também, enfim, vai estar lá nos últimos profetas, já vai estar nesse tempo de restauração. Tem alguns profetas menores também que eu acabei não falando aqui, mas eu acho que assim, talvez isso aqui já te dê, quando você parar para ler a Bíblia, né, o entendimento um pouco melhor, né, nossa, mas por que o livro de Lamentações é tão triste? Por que Jeremias fala essas coisas? Ele fala isso porque o povo tinha sido levado escravo. Ele já era velho, foi deixado lá na cidade destruída, né? Então ele escreveu olhando para uma cidade destruída, né? Então aí começa a fazer um pouco mais de sentido um livro de Lamentações, né? Então, enfim, essa é mais ou menos a história, tá? do Velho Testamento, meu jeito de contar. Não sei se eu falei alguma coisa errada, que muita coisa às vezes atrapalha, mas
É mais ou menos isso, tá? Espero que de alguma forma te ajude, né, nos seus estudos, na sua leitura. Isso aqui não é para que você não tenha que ler a Bíblia. Isso aqui é para quando você for ler a Bíblia, te ajude no entendimento, para facilitar de alguma forma, tá bom? Espero que te ajude, espero que te abençoe, espero que te encoraje a ler mais a Bíblia, tá bom? Muito obrigado, você que ficou até aqui. Dá seu joinha aí, compartilhe o vídeo, tá? Se puder deixar um comentário, tá bom? Ajuda demais o vídeo, o canal. Muito obrigado vocês que têm acompanhado aí. A gente se vê no próximo vídeo então. Falou, pessoal, até mais!